Flamengo impõe lei do silêncio. José Boto cobra Felipe Luiz nos vestiários e pede foco para voltar a vencer e se classificar na Libertadores. Manchester City mira a contratação de Wesley e deseja jogador antes do Super Mundial. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho, que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho. Não custa nada, é de graça. Porque um flamenguista de verdade apoia o outro. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado, Flá, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão. Malvadão, que vai ganhando daqui pra frente e vamos se classificar na Libertadores. Põe fé? Comenta aí. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, o Flamengo iniciou os preparativos hoje, quinta-feira. Treina hoje, treina amanhã para enfrentar o Bahia no sábado às 21h30. Mas o objetivo principal do Flamengo agora, o foco principal, será a Libertadores. Por quê? Porque o Flamengo se colocou numa situação muito difícil. O Flamengo era acreditável isso aí quando saiu ali o sorteio das chaves, dos times que o Flamengo ia enfrentar, que o Flamengo seria líder da chave e acabaria aí a primeira fase com 15 pontos. Mas a realidade é bem diferente, o Flamengo tem apenas 5 pontos até agora e ficou numa situação difícil aí. Então a ordem no nosso Mengão, além de treinar hoje e amanhã, focado no Bahia, é já começar a preparar para enfrentar a LDU na quinta-feira. Então o Flamengo deve folgar no domingo, na segunda começa a preparativa aí para encarar a LDU e vencer. A ordem do silêncio, a lei do silêncio foi dada, os jogadores estão impedidos aí de ficarem dando entrevistas e falando sobre a situação que o Flamengo está. Eles podem até dar entrevista, mas aí tem que falar de assuntos aleatórios, não concentrar no que está acontecendo, não podem falar. E a outra situação que aconteceu foi que o José Boto chegou o Felipe Luiz no canto da parede e disse: o time tem que vencer, o time está sem foco, o time está sem objetivo e tem que vencer. Isso aí está causando já uma pressão. Muita gente está falando que é uma pequena crise, mas não é nada de crise, gente. O Flamengo perdeu poucas partidas esse ano, alguns empates ruins, sim, alguns resultados ruins, mas o Flamengo ainda está vivo, ainda dá para ganhar. Então a preparação do Flamengo, o Flamengo tem que fazer aí, para poder se classificar, é o seguinte: o Flamengo não conseguiu a vitória sobre o Central Córdoba na Argentina nesta quinta-feira e ficou no empate em 1-1. Então, para o Flamengo poder conseguir aí se classificar, lembrando que na classificação até esse presente momento tem a LDU com 8, Central Córdoba com 8, Flamengo com 5, Deportivo Táchira que não ganhou de ninguém. Então, primeiramente, o Flamengo precisa vencer os próximos 2 jogos da Libertadores que estão marcados para o Maracanã. O primeiro acontece agora na próxima quinta-feira e o segundo no dia 28 de maio. Então, o Flamengo tem que manter esse foco aí. Além de vencer os 2 confrontos, o Flamengo precisa de um tropeço do Central Córdoba diante do Deportivo Táchira na quinta rodada da Venezuela. Por fim, um empate entre a LDU e a equipe da Argentina na outra sexta-feira também, isso ajudaria. Ou, caso aconteça aí do Flamengo ganhar as duas, os outros 2 ganharem, pode acontecer, né? Vamos supor que a LDU consiga manter uma vitória sobre o Central Córdoba, chegando a 11, ele perde o Flamengo e ganha do Central Córdoba, então chega a 11, o Flamengo fica com 11 e o Central Córdoba ganha do Deportivo Táchira, fica também com 11, então todos os 3 com 11. O que o Flamengo vai precisar? De saldo de gol. Então na quinta-feira o Flamengo teria que fazer pelo menos 2 e depois contra o Deportivo Táchira em casa, somar mais 2, pelo menos fazer mais 2 gols, que aí ficaria com um saldo positivo e aí espantaria de vez a chance de não conseguir se classificar. Mas tem um outro detalhe aí: Deportivo Táchira não venceu nenhuma partida até agora. Eles querem uma vitória de honra. Então eles podem engrossar o caldo aí contra o Central Córdoba, já que o Central Córdoba enfrenta eles lá na casa deles, na Venezuela. Então a coisa pode complicar um pouco no finalzinho pro Central Córdoba, que até agora pegou uma maré mansa aí, né? Vem ganhando, empatando, então tá com situação aparentemente boa, mas pode se complicar na última rodada contra o Deportivo Táchira. Claro, isso é uma hipótese, né? Mas o negócio é torcer e torcer. E uma coisa que vem acontecendo aí com o time de Felipe Luiz. Felipe Luiz tem um estilo de jogo bastante agudo, ofensivo.
faz aquela marcação alta, tem linhas altas e os times adversários estão conseguindo bloquear isso aí. Eles mantêm o time deles retrancado e quando pensa que não, que o Flamengo cansa, eles vão para cima, conseguem fazer um gol ou mais, conseguem vitórias ou empate. Isso tem atrapalhado a vida aí do time do Filipe Luiz. Mas por que que esse estilo de jogo do Filipe Luiz, que é bem parecido com o Jorge Jesus, não está dando certo agora e deu certo em 2019? Em 2019, Jorge Jesus era uma novidade no futebol brasileiro. O esquema tático dele era uma novidade. Hoje, todo mundo já estudou esse esquema tático e consegue bloquear. E acaba que o Filipe Luiz fica não tendo aí muita saída. Quando ele mexe, ele troca as peças de posição. Às vezes ele pega um cara que é do meio de campo, tira ele, bota um ponta fazendo o meio de campo, que é o caso do Luiz Araújo, que entra no lugar do Arrascaeta. Às vezes ele bota ali o Gerson mais adiantado. E isso os adversários já conseguiu bloquear. Então ele vai ter que mudar sua formação tática, ter aí uma invenção dentro de campo. Conseguir mudar. Assim como ele fez no jogo contra o Corinthians lá na semifinal da Copa do Brasil, quando o Flamengo tinha um jogador a menos, ele mexeu, colocou 3 zagueiros e o time saiu com a vitória e conseguiu a classificação. Então o Filipe Luiz sabe o que tem que fazer, só que é um técnico novo no cargo e a pressão existe, as críticas estão aí, as cobranças já começaram, tem torcedor pedindo a volta do JJ, estão pedindo Jorge Jesus já, que a maioria dos torcedores é Nutella, né? E é passional, então age pela paixão, aí acha que é assim, né? O cara perdeu uma partida, empatou outra, já tira coisa e tal. E não é assim, o trabalho do cara é recente, é um bom trabalho, continua sendo um bom trabalho, tem tudo para deslanchar no futuro. Ele precisa deixar um pouco de ser teimoso, começar a ouvir um pouco mais pessoas que entendem também de futebol, porque às vezes quem está de fora está vendo melhor do que ele ali, e ter essa noção para mexer peças certas. No jogo de ontem, o Wesley estava mal, o Varela entrou bem, poderia ter entrado antes, o time estava cansado, o Gerson estava botando a língua para fora de tão cansado, poderia ter substituído antes e colocado um cara na posição certa. O Gerson também está jogando fora de posição e até caiu de rendimento depois que o Filipe Luiz colocou e jogou mais de ponta. Ele tem que voltar um pouco mais para o meio de campo. E a Arrascaeta, no segundo gol, faltou pernas. Ele deu um pique, uma arrancada boa, mas faltou perna para finalizar. Então você vê que estão jogadores que a parte física do Flamengo não está boa. E já começou a ser questionado isso aqui, começo de temporada. Teve aí minutagem, poupou jogadores em várias partidas, deu descanso e os caras estão morrendo, estão caindo dentro de campo. Então é a hora de focar, mas de prestar atenção nesses detalhes para não entregar paçoca para o adversário facilmente. Então tem que focar, tem que cobrar, mas tem que ter paciência, porque não é porque não está dando certo um trabalho agora, né, um trabalho que a gente já viu que vai dar certo, porque está passando por um momento ruim que já tem que trocar o técnico. E o fantasma do JJ tá aí, né? Porque tá desempregado. Aí começa isso aí. Sabe que ele tinha o desejo de voltar pro Flamengo. Poderia ter voltado na gestão do Landim. Landim vetou. E agora tem a oportunidade com o Mbappé. Então a torcida tá pedindo. Mas eu acredito que não vai acontecer tão fácil, não. E o José Boto e o Filipe Luiz conversam muito. O José Boto no vestiário mesmo cobrou, exigiu do Filipe Luiz ali vitórias. E as coisas devem mudar. E aí algumas peças ali tem que sair da equipe mesmo, né? É o caso do Bruno Henrique. Tá com esse problema aí extracampo, PF, indiciando. Agora o STJD entrou 100% de vez no caso, acatou as provas. Pode ser que ele seja suspenso. Então tá tudo isso aí, fica na cabeça do cara, atrapalha o rendimento. Então, o Flamengo teria que escantear ele pelo menos aí. Deixar ele no banco, né? Não pode tirar ele da equipe. Porque se tirar ele da equipe, é meio que confessa aí a acusação contra ele. Então ele tem. O Flamengo tem que ver isso aí. Agora um outro detalhe aí, mercado da bola do Flamengo tá querendo ficar agitado, porque o Flamengo tá para contratar algumas peças, mas vai ter muito jogador saindo. Tem a quase aí certo o Jorginho no Flamengo. Pode ser que depois desse episódio que aconteceu com o Rossi aí, o jogador reveja e nem queira vir. E pode ser que outros jogadores que viriam futuramente pensam nessa situação que aconteceu com o Rossi, que a violência no Rio de Janeiro é grave, é um negócio muito sério, e de repente os caras podem usar isso aí para não vir pro Flamengo. Fala, pô, como é que eu vou ir para uma cidade com esse nível, com esse risco? Então, os times do Rio de Janeiro correm esse risco. Mas tirando isso, o Jorginho já estava praticamente certo. Então pode ser, né? Tudo indica que ele vai chegar no mês de junho ao Flamengo. O Flamengo ainda pretende trazer mais um meio-campista, um ponta, um zagueiro e um lateral. Por que um lateral também? Porque o Wesley está recebendo sondagem de vários clubes, já teve sondagem do Barcelona, do Real Madrid, do Liverpool, do Arsenal, que o Flamengo está negociando o Jorginho, negociando entre aspas, né?
Está negociando direto com o Jorginho, não com o Arsenal. E também agora o Manchester City. O Manchester City já até fez uma investida no passado, meses atrás, mas agora ele está na lista do Manchester City. Provavelmente o Manchester City vai vir com a bufunfa que o Flamengo quer, que são 35 milhões de euros no mínimo para vender o Wesley, e deve sim ter a negociação entre Flamengo e Manchester City. Mas o que está pegando aí? Segundo fontes aí, o Manchester City já quer levar o Wesley antes do Super Mundial, na janela especial que vai abrir logo no comecinho de junho para contratar em caráter especial ou em definitivo, mas podendo ser utilizado ali só pelos clubes que vão disputar o Super Mundial. Só os clubes que vão disputar o Super Mundial, de clubes aí, vão poder contratar antecipadamente. É o caso do Manchester City. Então o Manchester City estuda contratar nessa janela para se reforçar e que é antes. E o Flamengo quer manter o jogador até o final do Super Mundial e é desejo do jogador permanecer até o final do Super Mundial. Só que o Wesley caiu muito de rendimento, principalmente porque foi convocado para a seleção brasileira. Já não fez mais nenhuma partida naquele nível que ele vinha fazendo. Primeiro ele começou bem em meados ali de 2023, metade do ano de 2023 ele entrava bem. Aí depois em 2024, com o Tite ali, ele ficou meio que oscilando, coisa e tal. O Felipe Luiz chegou, ele firmou, jogou, fez excelentes partidas. E agora em 2025 vinha até o mês de março jogando muito bem, foi para a seleção. Depois da seleção, parece que ele está com a cabeça já fora do Brasil, já está pensando em outros clubes. Isso pode estar acontecendo. E aí chega o Manchester City, quer fazer uma proposta e quer levar o jogador antes do meio do ano. Então pode ser que ele saia até antes. O Flamengo vai ficar chupando o dedo aí. Então é isso. Abençoado Fla. Aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like e se inscreve. Tamo junto. Então, fui. Valeu, amigos.